tá... É só falar com o Fernando. Não sei se todo mundo tem o celular para suportar o Teams, porque, nossa, o Teams é complicado. A internet, às vezes alguém pode até não ter, e pelo 3G come. A faculdade, pelo menos, tá falando para não fazer nada pelo 4G, né, pelo 3G, porque consome bastante. Então, sei lá, o pessoal aí conversa com o Fernando, tem o telefone dele lá no grupo, aí troca uma ideia com ele. Então tá bom, deixa comigo. Beleza. Legal. Valeu. Professor, eu não estou escutando nada por enquanto. Não, peraí, não, eu tô só, eu vou compartilhar com vocês aqui, eu tô esperando, ó, tô procurando aqui, porque eu já compartilhei diversas coisas aqui, não tá puxando. Não, sossegado, achei que eu tinha caído. Bom, gente, na última aula que a gente falou sobre parte de motores, a gente tinha falado sobre começado o sistema de alimentação. E eu falei para vocês que o sistema de alimentação estava diretamente ligado à autonomia, por exemplo, de um veículo, um caminhão que fosse, né? E eu falei para vocês, ele começa lá no caso no tanque, aí tem o processo de filtragem, no caso do combustível, até chegar, no caso, no sistema de alimentação ou o sistema que vai acionar. A gente vai fazer um parâmetro aqui para entender o que acontece na atualidade, conhecendo desde o princípio o que é o sistema do mecânico para chegar no eletrônico que a gente tem hoje. Tá? A gente só tem que pensar assim, eu preciso, tá, para formar o triângulo do fogo, que a gente viu lá inicialmente, que é o funcionamento do motor, aquilo que a gente tinha visto. Calor, combustível e ar. Ar, nós já vimos, o calor é gerado pela compressão, e agora falta o débito, que é a parte de combustível. Se ele não tiver, no caso, esse comburente, ele não entra em inflamação, tá? E o processo, ele veio se evoluindo. Então, se a gente pegasse lá, desde a época dos primórdios disso daqui, vocês vão ver que ele tinha um processo que era meio que arcaico, que é um processo que era dosado, ele tinha a forma de estar alimentando mecanicamente, tá? Mas ele veio, no caso, evoluindo aí com os anos. E a gente tem algumas restrições que a gente chama físicas e mecânicas, tá? Porque, para a gente chegar ao que a gente tem hoje. Quando a gente fala em restrição física e mecânica, tá? O que é uma restrição física e mecânica? Um sistema mecânico, por si só, tá? Eu consigo minimizar ele, ou deixar um tamanho assim até um certo ponto. Ultrapassou aquilo ali, ele fica impossível de eu, no caso, manipular aquilo para mim fazer, no caso, o processo de fabricação. Então, eu teria que usar de artifício, por exemplo, eu chegar a minimizar o máximo possível, igual a gente tem alguns sistemas aí hoje, eu teria que estar trabalhando com um processo de bactéria, no caso, fazendo a usinagem para mim. Só para vocês terem ideia. Não teria como a máquina, ou se não um humano, chegar lá e manipular uma peça tão pequena para fazer essas pulverizações, ou essa questão tão pequena que a gente tem hoje, tá? Então, o ideal, gente, é que a gente pense assim que a gente está evoluindo para alguns processos que, usando a elétrica, a eletrônica, para
ter um maior controle de tudo isso que a gente está vendo aí, tá? Então, o sistema de injeção não deixa ser, no caso, um processo desse. Então, a gente começa lá com os sistemas mecânicos, que o cara queimava, no caso propriamente dito, o óleo cru, seria lá quase o petróleo, e a emissão disso é um negócio assim que é astronômico, tá? E nesse processo veio aí as evoluções que a gente vai ver, que é os Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5, 6, 7, que está para vir aí daqui a um tempo e tal. E vocês vão estar lançando aí o caminhão Euro 6, que eles estavam falando, que já foi uma evolução. Mas se vocês voltarem um pouquinho para trás, vocês já pegaram o Euro 5 funcionando, tá? Mas, anteriormente a isso, a gente tem um sistema que é chamado, no caso, os mecânicos. Esse sistema mecânico, gente, ele... Na verdade, a gente tem aqui algumas coisas para a gente estar entendendo, tá? Ele foi a evolução do que a gente tem hoje. Então, o que vem a ser um sistema eletrônico? No caso, um aprimoramento num sistema mecânico, onde ele tem um controle hoje em cima desse processo muito mais refinado, tá? E poderia falar assim para vocês que aquele, mesmo sendo um sistema antigo, que o pessoal usava nas bombas injetoras, isso aqui era um processo ruim. Não era ruim para a época, não. Até funcionava muito bem. Então, quando houve a troca aí do sistema, no caso, mecânico por um sistema controlado eletronicamente, o pessoal reclamou, falava que o caminhão andava menos, o caminhão consumia mais, tá? Mas houve essa questão de evolução e acabou acabando com isso daí, tá? E o processo não para aí, gente. O processo continua trabalhando em cima disso aí, essa questão de evolução em relação a isso aí, que tende a melhorar ainda mais a questão de emissão de poluentes. E, efetivamente, quando a gente fala nisso daí na parte de alimentação, vai melhorar o rendimento mecânico, no caso, o rendimento, no caso do motor, de um modo geral, tá? O que a gente vai ver agora daqui a um tempo, vocês vão estar presentes e vão estar verificando isso, é a evolução do sistema mecânico para um sistema híbrido. Então, eu vou estar trabalhando com um motor de combustão acoplado e com um motor elétrico junto, tá? Ou outro tipo de, sei lá, combustível alternativo que o pessoal utilize, ou fonte de energia, para estar acionando esses conjuntos, tá? Aqui a gente tem aqui a questão que eu havia falado para vocês, a gente falou lá do tanque, ó, transporte filtrado de combustível, dosagem de combustível de acordo com a posição do acelerador. Então, aqui algumas coisas aqui é importante a gente saber. Então, a gente fazendo equiparativo aqui, o veículo diesel, igual vocês estão acostumados a ver aí, os motores que vocês trabalham lá e ver o pessoal montando, ele não tem um dosador, por exemplo, de aceleração. Entrar mais ar, menos ar, dá mais débito, menos débito. Ele controla justamente a quantidade de combustível, não a quantidade de ar. Efetivamente, se eu conseguir entrar a quantidade maior de ar que eu conseguir colocar num sistema desse, vai ser melhorado o rendimento. Só que eu tenho que prever que está entrando mais ar, tá? Para, no caso, enriquecer ou otimizar, no caso, a quantidade de combustível. Aqui ele fala de injeção de combustível atomizada. Essa palavra é muito forte, gente. Se eu falar em atomizar um combustível, fazer quase que desaparecer, porque o tamanho que ele vai ficar depois de atomizado aqui é um negócio assim que para a dimensão a gente falar isso aqui é um negócio meio fora da realidade. Então, a gente tem que falar que a injeção de combustível vai pulverizar, tá? Sob pressão, tá? Então, ele vai ter uma pressão, se for um sistema mecânico, que é uma pressão relativamente baixa, tá? Em relação ao que a gente tem na atualidade, e no caso de sistemas eletrônicos, a gente trabalha com pressões excessivamente altas. Então, eu já tenho caso, por exemplo, de alguns sistemas de alimentação que o pulverizador ou o bico injetor lá que vocês falam,
o bico que injeta lá, ele trabalha com uma descarga no reio dele de aproximadamente entre 2.000 e 2.200 bar de pressão. Só que, gente, isso é uma questão assim... Por que essa pressão alta? A gente tem que ver assim, quanto mais alta essa pressão, melhor vai ser o quê? Não a atomização, assim a pulverização. Então, se eu tenho uma pressão excessivamente alta, igual a gente está falando aqui, vocês vão ver que a pulverização desse cara aqui é extremamente alta. Então, é como se eu tivesse, por exemplo, dentro do sistema, uma nuvem ou uma fumaça de combustível, tá? Que a gente vê assim, ela vai ter uma melhora na miscibilidade, ou se misturar com ar, e aí eu tenho uma substância que é muito mais fácil de inflamar. Porque a gente vê desse lado, a função disso tudo, no caso do sistema de alimentação e ar, é converter esse combustível líquido que a gente tem, que seja ele, no caso, o diesel aqui, em um elemento gasoso. Ele vai inflamar muito mais fácil. Tá? Só para vocês terem uma ideia, um pulverizador ou um bico injetor, na hora que vocês injetam e ele pega fogo, eu posso usar ele como um lança-chama. É igual um lança-chama. Por quê? Enquanto ele tiver combustível pressurizado dentro do sistema e ele acendeu e ele continuar injetando, ele vai pegar fogo, continuar pegando fogo. E aquilo que eu havia falado para vocês inicialmente, o motor diesel é diferente do motor a gasolina. O motor a gasolina ele dá aquela explosão, empurra para baixo, pá, é um estouro só. O motor diesel não, enquanto tiver o curso do pistão, ele continua injetando até, no caso, a gente der o débito total, que é a quantidade de combustível que deve ser adequada para aquela quantidade de ar que foi, no caso, admitido pelo motor. Tá? Eles estão falando aqui a pressão de injeção entre 1.600 e 2.000 é a média que a gente tem aí, por exemplo, hoje dos sistemas de alimentação que a gente tem dos motores diesel. Tá? Não quer dizer que ele está trabalhando 100% do tempo com isso aqui, porque assim, a gente tem que pensar assim, essa pressão ela está dentro, no caso, da bomba que está bombando isso daí, só que na hora que abaixa ou abre o bico injetor com um pulso elétrico mais a ação hidráulica, vocês vão ver que isso daí diminui. Então, na hora da pressão lá, vocês vão ver que ele está trabalhando em torno de 400 a 600, no caso, bar de pressão ali, cada bico que você está acionando. E a gente tem que pensar assim, gente, pressões excessivamente altas, igual a gente está vendo aqui, a gente não pode se arriscar a querer mexer com isso, tá? Porque se tiver uma descarga, no caso de pressão dessa, uma pulverização dessa, ela atravessa a mão com a maior facilidade, tá? E contaminação, por exemplo, por diesel na corrente sanguínea é PT. O cara vai conhecer Jesus, ele vai verificar como é que é comer raiz de capim comer capim pela raiz, tá? Porque não tem um processo assim que não dá para reverter. Se for para corrente sanguínea, vai dar merda, tá? Aqui, ó, vamos começar aqui com o sistema que a gente falou que era para vocês entenderem. Até então, que vocês olham lá no caso dos caminhões lá que vocês estão montando, a não ser que vocês vão lá naquele caminhão da DAF antigo que tem lá dentro da fábrica, vocês vão olhar lá como é que funcionava o motor dele, lá que vocês vão ver alguma coisa parecida com isso aí que eu estou mostrando aqui para vocês. Tá? Mas o que é isso? Os caras estudaram aquilo e em cima daquilo lá eles conseguiram controlar todos os processos. Tá? A gente tem que pensar assim. Aqui, ó, o sistema de alimentação tem um filtro, tá?
E esse cara aqui, ó, na lateral, que vocês estão vendo aqui, tem um copinho que o pessoal chama aqui. Na verdade, a minha bomba de baixa, tá? Então, ele puxa do tanque, baixa pressão, vem até, no caso, o filtro, entra na bomba. Quando ele entrar aqui na bomba injetora, que é essa carcaça maior que vocês estão vendo aqui, tá? Qual que, ó, o próprio nome já dela está dizendo, bomba. Então, o que ele vai fazer? Essa bomba aqui, ela vai elevar essa pressão aqui que está chegando a aproximadamente aqui 0,800 bar a 1,2 kg, que é muito baixa a pressão. Ela chega num conjunto mecânico desse aqui a 270, 280 bar, na hora que ela estiver funcionando. Tá? Por quê? Mandou a pressão, saiu aqui da bomba, ó, vem aqui aonde? No bico injetor. Só que esse bico injetor aqui, que ele é mecânico, gente. Não tem acionamento elétrico, não tem nada disso. Quem que é responsável para abrir e fechar esse bico injetor aqui? A pressão gerada, no caso, pela bomba injetora. Tá? E aí, o que a gente está vendo aqui? Quantas saídas nós temos aqui, no caso, dessa bomba injetora? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso quer dizer que tem quantos cilindros esse motor? Vendo desse jeito aqui, gente, esse motor é um motor 6 cilindros. Tá? Só que vocês lembram lá no começo, quando eu comecei a falar de motores para vocês, que tinha uma ordem de ignição do motor? José Vitor, lembra ou não? Como assim, professor? Vocês lembram que eu falei que tinha uma ordem de ignição, ordem de explosão, como é que explodia o motor dentro do cilindro, não? Dentro do funcionamento dele? Ah, eu lembro. Cada cilindro tem um número, né, no caso. Então, ó, vamos pensar assim, ó. Coloquei esse cara lá no lugar no motor, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa ordem aqui, por saída que a gente está vendo aqui, né? Só que o motor funciona 1, 2, 3, 4, 5, 6? Não. Ele tem uma ordem de ignição, né? Então, ou ordem de explosão. Esse motor vai explodir aqui, por exemplo. Vamos supor que essa saída que está vindo aqui para esse bico aqui é o número 1. O próximo que vai explodir não é o 2. É 1, 5. Tá? Sai daqui, ó. Aí ele faz 3, 6, 2, 4. Quem que faz todo esse processo? Essa bomba injetora aqui que vocês estão vendo. Essa bomba injetora, na hora que vocês forem montar ela no motor, eu tenho que fazer a sincronização da bomba injetora em relação ao sincronismo do motor. Então, essa ordem que eu estou falando, 1, 5, 3, 6, 2, 4, é a ordem que essa bomba vai estar funcionando. E ela tem que estar corretamente colocada e montada. Professor, mas como é que isso funciona na atualidade? Beleza. Os caras começaram a queimar a pestana e falaram assim, bom, eu tenho que identificar o quê? Qual que é o primeiro cilindro do motor, ou que entra primeiro em explosão? Tem? Qual que é o do primeiro? O número 1, é isso? Então eu tenho que identificar esse cara. Como é que os caras fazem para identificar? Já ouviram falar isso, por exemplo? Como é que o cara identifica? Vai estar lá escrito alguma coisa e falar assim, ou ele vai erguer a mão e vai falar assim, não, eu sou o número 1, eu sou o número 1. Não, gente. Tem que alguém informar para o cérebro lá, que é a nossa central eletrônica, que aquele cara lá é o número 1. Então, ele vai ter duas informações. Ele precisa de uma informação, por exemplo, que o motor entrou em funcionamento. Então, ele vai ter um sensor que é chamado de sensor de rotação. Quando você der a partida no canhão, o que ele vai fazer? Vai girar o motor.
esse sensor vai falar assim, ó, o motor entrou em funcionamento. Mas o motor sozinho, ele sabe qual que é o número 1? Sabe ou não? O que vocês acham? Eu acho que não, professor. Não sabe. Por quê? Ele não é a máquina pensante, gente. Ele ele tem que ser informado por alguém. E na hora da programação que vocês fizeram, o que vai acontecer? Eu tenho esse sensor que indicou que o motor entrou em funcionamento, só que ele não sabe onde que ele vai ter que dar o débito, onde vai ter que injetar combustível. Então, eu vou agregar nesse sensor mais uma coisa que a gente fala assim, eu vou colocar um sensor de fase. O que é um sensor de fase? É um sensor que identifica o número 1 no caso do motor. Tá? A partir daí, o que vai acontecer? O motor começa a girar. Ele pega a informação. Ó, o motor está funcionando, entrou em funcionamento. Indicou para a central que está entrando em rotação. Aí, na hora que ele girar, ele passar para naquele outro sensor e vai falar assim, aqui é o número 1. Beleza. O que ele vai fazer? Manda informação lá para o cérebro, no caso eletrônico lá, o cérebro eletrônico falou, quando ele passar de novo aquele 1, vou mandar fazer o quê? O débito de injeção. O que é o débito de injeção? Injeta naquele local. Ele injetou, ele já vai saber, porque daí já vê, no caso, pré-programado, que a ordem de ignição vai ser 1, 5, 3, 6, 2, 4. Aí ele vai começar, no caso, a distribuir esse débito de injeção conforme a ordem de ignição do motor. Professor, mas como é que os caras soube disso? Porque, na verdade, o sistema que a gente voltou aqui, só para a gente entender aqui, o mecânico, ele teve que colocar essa bomba aqui em sincronismo com o número 1, no caso, na hora da montagem, para ela saber que aquele é o número 1 que está em débito, tá? E a partir dali, ela tem um comando que também nessa bomba injetora, que ele vai estar, no caso, predisposto, ou ele já foi desenvolvido, a engenharia já desenvolveu, conforme, no caso, para acionar cada um, no caso, dos elementos de injeção aqui, na ordem 1, 5, 3, 6, 2, 4. Então, na hora que os caras fizeram o motor ou desenvolveram aquele motor, eles desenvolveram essa bomba aqui para estar trabalhando dessa forma. Entendido, gente, até aqui? Aham. Aham. Será mesmo? Tranquilo, senhor. Tranquilo? Olha Então tá. só. Eu falei, não, o cara falou tranquilo, Victor. Então tá bom. Quem que falou que tá tranquilo? José Vitor, José O Vitor? Alves. Hã? O Alves. Eu não. Eu nada, capaz de falar um treco desse. Matheus, entendeu tudo, Matheus? Ah, um pouquinho a gente entendeu, né, professor? Então tá bom. Gente, ó, é o que eu tô falando para vocês, nós estamos fazendo em dose homeopática para a gente não tocar o horror na nossa cabeça. Beleza, então vamos voltar aqui um pouquinho, só para a gente entender. Seguinte, tá, eu preciso de alguma coisa que puxe o combustível lá do tanque para chegar até o sistema de alimentação, não preciso? Eu tenho que ter o quê? Uma bomba, não tem? Por isso que eu falei para vocês, esse cara que está aparecendo aqui é uma bomba de baixa pressão. Essa bomba de baixa pressão, o que ela vai fazer? É uma bomba de sucção. O que é uma bomba de sucção? É como se eu fosse uma bomba daquela de encher pneu. O que ela faz? Quando eu puxo a alavanca para trás, enche, ela puxa. Quando eu empurro, ela fecha a entrada e abre o quê? A descarga, não é isso? Então ela puxa de um lado e empurra do outro, puxa de um lado e empurra do outro. Então, essa bombinha, quando o motor entrar em funcionamento, ela vai fazer essa função. Ela vai ter uma bomba, no caso de sucção aqui, que vai fazer o quê? Ela vai trabalhar com pistão, subindo e descendo, e vai fazer o quê? Puxar o combustível do quê? Do meu tanque, e chega até aqui. Aqui, nesse copinho que eu falei para vocês, é um pé filtro. O que é esse pé filtro? Aqui eu vou saber se tem água, no caso, no diesel, ou se está muito sujo, porque ele vai acumulando. Se tiver água, o que o cara tem que fazer? De vez em quando ele tem que vir aqui e esgotar esse cara. Tá? Ou ele esgota aqui, ou ele esgota aqui no filtro. Que às vezes o filtro também tem lá um sangrador, que a gente chama, que é a diferença, ou a densidade, no caso, da água e do óleo são diferentes. A água vai ficar por lá de baixo,
E aí o que vai acontecer? Eu consigo escoar aquilo aí e deixar, no caso, ela mais coerente. Aqui, gente, uma coisa interessante também para vocês é que, na verdade, quanto a gente fala de tirar a água, porque o diesel, eu não sei se vocês já viram lá, quando vai ficar parado o caminhão lá que vocês fabricaram lá na linha de produção, eles deixam com o tanque cheio ou com o tanque vazio lá no pátio? Só com um pouco de diesel, né? Só com um pouco de diesel, professor. Um pouco de diesel, beleza. Mas e esse pouco de diesel, gente? Tá, coloca lá S10, beleza. Quanto tempo que fica esse caminhão lá dentro, no caso, no pátio? Vamos supor que está baixa a venda, agora igual nós estamos lá. Quanto tempo vai ficar esse caminhão lá para vender? 1 mês, 2 meses? Puta merda. Chutei 1 mês, professor. Então tá. Qualquer combustível, gente, seja ele álcool, gasolina, o diesel, ele tem tempo, no caso, para utilização, porque senão ele vai envelhecer e vai perder as características. E o diesel, ele tem um problema sério. Qual que é? Ele tem um problema de bacterialização e tem um problema de higroscopia. Já viram falar nisso ou não? E não forma uma borra no fundo do tanque? Isso. Então, quando a gente falar de borra, gente, o diesel, seja ele o S10, o S50, o 500, o 1000, 1500, vocês vão ver que ele tem uma condição que vocês vão falar assim, que ele é parafínico, tá? E quando eu falar que eu tenho o diesel ainda que é biodiesel, que o cara vai lá e mistura no meio do óleo diesel alguma coisa de derivação, no caso vegetal, vocês acham que mistura bem isso? Eu tenho um óleo mineral com óleo vegetal. Isso vai ficar legal ou não? Não. Então, esse aí é um dos grandes problemas que a gente tem para motores diesel. A questão de bacterização que a gente fala aqui, ele vai formar essa borra que vocês falaram, tá? É uma nata, como se fosse a parafina, pegar uma vela lá e derreter, ela ficar aquela coisa grossa, vai encrostando. E aí, todos esses orifícios, furos, onde passa a passagem de óleo diesel, aí vão ficar comprometidos, vai entupir, tá? Chega a ponto, por exemplo, que esse filtro de óleo aqui, o filtro de óleo diesel aqui, ele trava aqui, não passa nada. Só para vocês terem uma ideia. E aí, existe alguns artifícios que os caras podem, no caso, utilizar. Por exemplo, de repente, o diesel que vocês colocam lá para ficar no pátio, ele tem lá um elemento de tratamento, por exemplo, que é um aditivo que ele vai melhorar essa qualidade do diesel para ele não bacterizar, ele não, no caso, sedimentar, ele não formar borra. Então, é um aditivo a mais que eles vão colocar no diesel para, no caso, estar utilizando. Tá? Aí vale alertar vocês o seguinte. Se você tem um caminhão ou conhece alguém que tem frota de caminhão, quando for parar o caminhão, a melhor coisa que tem, o que é? Você deixar ele com o tanque vazio ou tanque cheio? Vazio? Não, se for parar o caminhão, tem que deixar com o tanque cheio, né? Tanque cheio, Pra boa gente. Porque o ar ele tem muita umidade, gente. E aí a gente tem um respiro, e a tendência do óleo diesel é condensar. Quando ele condensa, quando vocês abrirem o tanque ali, tá cheio de vapor d'água em volta Quando você enche ele até a boca, ele minimiza isso. Tá? Minimiza. E se você tiver condição de colocar esses bactericidas, ou no caso, esses aditivos que o pessoal está vendendo aí, seria o adequado. Vocês querem ver um problema nessa área que vocês atuam aí, até não é tanto, porque às vezes o cara tem uma transportadora que tem 1000 caminhões. E o pátio dele lá, vamos supor que ele tem o tanque dele lá de enchimento dos próprios caminhões dele. Como ele tem 1000 caminhões, tem lá 10 mil, 20 mil, 50 mil litros guardados de diesel.
Um dos grandes problemas de eu ter reservatório, eu tenho que ficar monitorando essa parte, no caso, do combustível sempre. Isso aqui é um negócio que se agrava muito para quem mexe com agricultura. Agricultura, o cara vai lá, ele tem as máquinas dele guardadas. Você imagina o cara usa uma colheitadeira uma vez no ano e depois ele encosta. Se ele encostar ela e não fizer o tratamento desse combustível, a hora que ele for dar partida, vai dar partida nessa colheitadeira? Nem aqui, nem na China. Vai ter problema. É a mesma coisa. Vocês já ouviram falar que no mercado está faltando motorista de caminhão ou não? Alguém já ouviu falar isso ou não? Então, Pior que já, professor. tem muito caminhoneiro aí, ou muita, no caso, transportadora, que o cara, às vezes, até ele tem bastante caminhão novo, só que está encostado no pátio. E esses caminhões, por exemplo, encostados no pátio é prejuízo, na verdade, não é lucro, né? E aí o cara tem mais uma coisa que ele tem que estar tomando conta, que é a parte mecânica, voltada a essa parte de alimentação que a gente está falando aqui. Tá? Então, são coisas que vão puxando no dia a dia do camarada. Se um dia alguém de vocês aqui, não precisa trabalhar com mecânico, mas eu quero ser, por exemplo, um gerente de frota. O gerente de frota, ele tem que cuidar de tudo isso. Ele tem que conhecer o processo de mecânica, por exemplo, manutenção, essa parte de diesel, para estar, no caso, se planejando para não ter alguns empecilhos em relação a isso aí. Tá? O cara que é gerente de frota, ele não mete a mão em nada, mas ele vai, no caso, estar organizando, fazendo a parte de gestão da frota, né? Principalmente essa parte de manutenção, que é caríssima. Se vocês forem ver pneu, então, é um negócio assim que... Vamos fazer assim um parâmetro. Pega um caminhão que tem 42 pneus, com a carreta dele lá, mais os pneus do caminhão, e cada pneu desse custa R$2.000. Multiplica lá para vocês verem quanto que vocês gastaram só em pneu, só para vocês terem uma ideia. O que você acha, Bruno? É bastante ou pouco? Só em pneu? Nossa, é muito, muito. Então, a gente tem que fazer um equiparativo assim. Um caminhão, uma carreta igual se vocês fabricam o cavalo, depois que eu engatar, é uma empresa rodando, na verdade. Não é, no caso, só um caminhão rodando, é uma empresa. Porque ele tem que se autogerir, ela tem que se no caso, manter, porque qualquer erro, qualquer problema que eu tenha naquele conjunto, vai gerar custo, tá? E aí vai agregando, o macro vai começando a aumentar, né? Mas tá bom. Professor, eu já escutei falar de que quando vamos supor, quando um carro fica muito tempo parado, chutando em um mês e meio, 2 meses, fica parado com o combustível dentro. Teve gente que já me disse que é só colocar mais um pouco de combustível que o combustível anterior não envelhece, uma coisa assim. Não, a gasolina ela ficou por mais de 45 dias, gente. Ela já nem inflama mais, para vocês terem ideia. Ela vai ficar também formando uma nata líquida, depois aquilo ali, para pegar o carro, já é problemático. O certo, por exemplo, é esgotar o líquido, no caso, o combustível, e depois colocar combustível novo de novo. Tá? Professor, tem que fazer uma limpeza também? Por causa dessa nata? Um problema maior que a gente tem, gente, a gasolina hoje que a gente tem, eu tenho um carro que eu comprei lá, um popular, mas eu ando de vez em quando com ele. O problema é o seguinte, a gasolina hoje ela tem o que no meio dela, misturada? Não tem álcool? Tem ou não tem? Tem. Tem. 25%. Então, a gasolina, por mais que você falar, pus gasolina só no meu carro, mas tem 25% já que é colocado ali para melhorar a octanagem da gasolina, para a gente chegar aos 86% de octano, tá? Já vai ver isso daí. O problema do álcool é que o álcool anidro, ele colocou o quê? Para ser anidro, quando a gente fala que é anidro ou hidratado, ele coloca água. A água, ela enferruja, gente. Se vocês pegarem um tanque de combustível, ou ele tenha contato, por exemplo, com qualquer metal que não tenha tratamento, por exemplo, para água, vai enferrujar tudo, tá? E eu vou ter um problema sério. Oi. E na Podium não tem álcool, então? A Podium é uma gasolina 100%. Ela tem 99%, 98% de octanagem. 98 não, 96, acho.
Ah, entendi. Beleza. Mas só que, quanto que tá um litro de gasolina, no caso, tipo C? A gente fala que é a gasolina que a gente põe nos tanques normal aí. 3,30, é isso? Tá 3, eu abasteci a 3,35, 3,33. 3,40, nessa faixa, né? Tá por aí. Quanto tá litro da pod, gente? Agora com a pandemia tá 4,50, quase 5 ainda. Dá uma diferença substancial, não dá? Se vocês Ah, colocarem, caramba. se vocês colocarem só pod, vocês vão ver que vai dar diferença até no caso de consumo e limpeza, no caso, na parte interna do motor. A gasolina é bem melhor, a conversão dela de, no caso, energia química e energia mecânica se torna melhor por causa dessas características que ela tem do próprio combustível, tá? Uma coisa que está para acabar aí é a tal da gasolina comum e a gasolina aditivada. O ideal é que seja todo mundo com gasolina aditivada. Essa comum aqui eles vendem, não sei por que ainda aqui no Brasil, mas não tem porquê. Que a gasolina comum e a gasolina aditivada é aquele que eles colocam no caso aditivo de limpeza. Quer dizer que na outra que vocês colocam é só tranqueira. Como é que uma empresa que faz combustível vai fazer um negócio que fica... Então, tira uma do mercado. Já existe algumas possibilidades, o pessoal está fazendo isso. E o preço não modifica, né? Aqui eles falam que tem de... porque a aditivada é mais cara, a comum, a tipo C é mais barata, não sei o quê. Não. Tem que dar um parâmetro ali que tem a mesma coisa em relação ao outro. Se vocês começarem a rodar aí o Brasil, a questão, por exemplo, do S10 que a gente vê aí, que é o de diesel, tá? Vocês fabricam, por exemplo, lá o caminhão lá, o padrão, o diesel padrão que eles usam é o S10, né? Não o S500 ou 1000. Agora, se você subir lá no Acre, subir lá no Amazonas, lá no meio do matão, lá, você acha que você acha óleo diesel S10 bonitinho lá? Óleo que foi trocado lá, tá sendo trocado toda semana, o cara tá lá, ele vende, sei lá, 20 mil litros toda semana, diesel. Vocês acham que funciona assim ou não? Acho que não. Vocês podem ver que professor, tem muito... Pois não. E no caso, vamos supor, eu já escutei muita pessoa falar para misturar a gasolina com álcool. E eu queria saber a respeito do tempo, qual o tempo que é considerado, tipo, considera o tempo do álcool para envelhecer, considera o tempo da gasolina, o que mais tiver, não sei. Para troca ou para queima, você fala? Eu digo, vamos supor, igual, a gasolina são 45 dias para... Aproximadamente, isso aí. Depende no caso do uso, né? Aham, entendi. E a pessoa que faz uma mistura de álcool e gasolina? Então, vamos pensar assim. Se o teu carro é flex, É. Então, teu carro é flex, ele vai corrigir, porque ele tem um laço lá no programa dele que ele pode trabalhar com os 25, com 26, com 27, com 28, com 30, com 50, com 100%. Por isso que ele pode falar assim, ó, teu carro ele queima a gasolina tipo C, depois ele pode ser com álcool misturado, pode ser só álcool puro. Por quê? Na verdade, ela determina qual que é o tipo de combustível que você vai estar utilizando e vai mudar o parâmetro, no caso, de débito de injeção e curva de avanço. Só que o problema disso tudo, Bruno, que toda vez que eu faço essa alteração para mais ou para menos, a quantidade de álcool no sistema, tá? Se eu ficar misturando, no caso, gasolina com álcool, eu nunca vou ter um parâmetro ou, por exemplo, a questão de quilometragem, no caso, a resposta, no caso, que a gente tem no caso de queima, esse negócio todo vai ser meio complicado, porque Entendi, fica indefinido. o sistema ele vai ficar tentando corrigir, na verdade, né? É que ele Aham. está
E isso não pode Nesse dar um laço, problema no ele sistema, tem lá, ele vai ficar procurando nesse laço qual que é a melhor opção que ele tem. Então, num dia lá tá, por exemplo, com 25, no outro dia ele tá com 30, no outro dia eu fui lá e coloquei mais 50 de álcool, daí dá meio a meio, daqui a pouco eu vou lá e esqueço e coloco mais álcool, daqui a pouco ele tá quase puro álcool. Então, ele vai ficar tentando, no caso, corrigir isso. Quando o teu carro tá totalmente a álcool, e você coloca gasolina, ele fica mais fácil de inflamar, ou fica mais fácil de pegar de manhã. Por causa da octanagem que a gente tem, e o álcool, ele tem água no meio, né? E a gasolina não tem água. O percentual de água é muito pouco. Entendeu? Você já viu Não entendi. A água pega Obrigado. fogo ou não? A água pega fogo ou não? Pega, Difícil, dependendo né? da quantidade de oxigênio, pega. E aí, gente, olha, a gente brincando com vocês em relação a isso aí, ó, o diesel, quando a gente tem água no diesel, é um problema. Sabe por quê que é um problema a água no diesel? Quando ele chegar lá no bico injetor lá, que está trabalhando com uma pressão de 600 bar. Quando eu tenho óleo diesel, o óleo ele tem uma lubricidade, que a gente fala, né? Então ele lubrifica e tem uma viscosidade. A água, a viscosidade dela é diferente, não tem. Então, pensa que uma agulha que ela foi feita por precisão, aí em vez de ela ter lubricidade, ela tem um negócio que ataca a parte metálica. O que vai acontecer com essa agulha? Vai danificar, tá? Então, vocês já viram falar assim que o sistema de alimentação está com excesso de combustível, o sistema está afogando. Já viram falar nisso já ou não? Não, pior que não. Nunca ouviram falar? Então, quando vocês ouvirem falar alguém falar assim, tanto no sistema de diesel ou de automóvel, o de diesel eles vão falar que está gotejando. O que é gotejar? Gotejar, lembra que eu falei para vocês que o diesel tem que ser pulverizado lá dentro, não atomizado, ele vai pulverizar, que vai enxugar como se fosse uma fumaça lá dentro para pegar fogo? Então, se ele tiver alguma coisa que, em vez de ele estar, no caso, pulverizando, ele tiver gotejando lá dentro, vocês acham que eu consigo, por exemplo, fazer, no caso, um trabalho perfeito? Como é que vai ficar o consumo desse combustível? Tá? Então, eu vou ter problema aí. Tá? Então, é melhor que vocês, na hora que estiver, no caso, trabalhando, fazer essa sangria, ou, no caso, o pessoal fala assim, tirar a água do diesel, na hora que for guardar lá o caminhão, ou trabalhar com ele sempre cheio, evitar, no caso, essas condições aí, se você não tiver, no caso, os aditivos aí para estar guardando esse caminhão aí, para ele ter uma durabilidade maior. Tá ok? Em relação a isso? Tranquilo, Sossegado, pô. Bom, vamos lá. Isso aqui do nosso sistema. Aqui, ó, ele está mostrando agora. A gente falou para vocês, eu comentei tudo isso aqui para vocês. Tá? Aqui tem um retorno, aqui a gente fala aqui, esse retorno em amarelo aqui, quando excede a pressão ou que não foi debitado, ele acaba voltando para tanque, para não gastar. Isso também é feito também no sistema eletrônico, mesma coisa. Tá? Então, o processo eletrônico foi a evolução desse sistema mecânico que vocês estão vendo aqui. Deixa eu só ver um negócio aqui, se vai aparecer para mim aqui uma situação. Aqui. Ó. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é um sistema eletrônico. O que eu tenho de diferente daquele outro que a gente viu lá? Na verdade, gente, o que eu tenho aqui? Os bicos que vocês estão vendo aqui, ó, aquele lá estava aparecendo um só, mas aqui, esse bico aqui é um para cada cilindro. Esse tubo que a gente está vendo aqui é chamado de common rail, quer dizer tubo comum, tá? E lá a gente tinha uma bomba injetora. Aqui eu tenho uma bomba de alta pressão, que é essa daqui que a gente está mostrando aqui, ó. Esse é um sistema eletrônico. No caso aqui, sistema common rail. Agora, se vocês pegarem, por exemplo, o caminhão da DAF,
caminhão que é não o XF lá de vocês. O XF ele trabalha com unidade de bombeamento único ou independente. Então ele tem uma bomba dessa aqui que vocês estão vendo aqui, só que é diferente, no caso, o formato, para cada cilindro do motor. Tá? Vocês vão encontrar esse modelo que vocês estão vendo aqui, igualzinho esse aqui. Vocês viram aqueles caminhãozinhos que veio da AF que está usando como oficina mecânica aí nas concessionárias, não? Pro LF, professor? Isso, aquele pequenininho, no 3/4 lá. Isso, pequenininho é o LF. Então, aquele caminhão ele trabalha com esse sistema aqui de injeção naquele motor que ele utiliza, tá? Então vocês vão ver lá que aquele caminhão ele usa o sistema Common Rail. Se vocês pegar o 410, o 460 e o 510, é unidade, no caso, injetora, ou unidade, no caso, separadas. Então ele tem uma para cada cilindro, tá? Um pouquinho diferente. E aí existe, no caso, unidade e bico, que é uma utilizada, no caso, na Volvo e usado na Scania, em alguns Mercedes, que daí é a bomba e bico junto. Tá? A função dela é bomba e bico junto. Depois a gente comenta aí para vocês verem também. Tá ok? Professor, Oi. que nem se usar um carro 4 cilindros preparado, dá para usar uma bomba por bico? Dá. Só que assim, a gente tem que pensar assim, quando eu for falar em preparar, motor diesel, se você preparar ele, vocês vão ver que a resposta dele é excelente em baixa rotação. Então, o torque, você ganha potência em baixa rotação. Isso é igual motor a gasolina, álcool, GNV, que você tem que estourar giro lá em cima para ele ganhar potência. Tá? Só que, assim, eu tenho que tomar cuidado com isso, é o seguinte, se eu preparar, aumentar demais o débito ou uma bomba para cada cilindro, eu tenho que ver se ele tem condição de queimar aquilo lá, senão ele vai virar só em fumaça. Sabe aquela fumaça preta? Lembra que eu falei para você de fumaça preta? Fumaça preta é quando ele não está conseguindo queimar todo o combustível. Então, está com excesso de combustível. Então, se eu tiver um motor preparado, igual você está falando aí, eu poderia até, no caso, sobrealimentar o sistema. Daí, no caso, eu vou ter que colocar um débito maior e, consequentemente, esses bicos injetor aqui, eles todos têm que ser abertos também, porque não adianta eu ter um débito, no caso, uma alimentação maior e não ter, no caso, um débito maior dentro da câmara que não vai adiantar nada. Então, eu tenho que pensar nisso também. Tá? Aquela televisão fechada, lá tem um pessoal que faz aí, preparação, e os caras montam, no caso dos motores diesel nas caminhonetes, nos carros, isso e aquilo. Você pode ver que quando o cara, no final lá, quando ele funciona, aquele negócio parece uma chaminé lá, na verdade. Mas é que eles abriram demais para ganhar a potência máxima do motor. Porque... eu tava olhando aqui, professor, que o pessoal coloca uma turbina pequena e uma turbina grande, né? Com um balde que os caras falam, que para abrir em giros menores a menor e a maior em alto giro, né? Baixa e alta rotação. Já existe isso aí em alguns motores rodando normalmente, isso daí. Se você pegar o motor HPI, que é usado na Scania, e tem o motor D08, que é usado na linha Volkswagen. É uma turbina que é para baixa rotação e uma turbina que é para alta. Aí, elas se somam, na verdade, né? Quando ela chega em alta rotação, vai funcionar as duas. Tá? Mas existe condição de eu, por exemplo, eu colocar uma turbina para cada cilindro. Então, só que é uma engenharia ou uma forma que você vai ter que estar montando para acionamento de todo esse conjunto que vai alterar toda a estrutura física que a gente está acostumado a ver. Eu já vi já um carro 3 cilindros com... só que não é aqui no Brasil, né? Uma turbina para cada cilindro, 3 no caso. Só que é mais difícil de fazer o projeto, né? Ah, não, sim. O Multi-Air, que é usado pela Fiat lá fora, é 2 cilindros e biturbo. Então, ele tem uma turbina para cada cilindro. 140 cavalos. É um motor parecido de motinho de motocicleta usada num carro. Na verdade.
Tá? Igual os baianos. Pegar os motores hoje já que são 3 cilindros, vocês vão ver que o motor 3 cilindros ele dá para pegar no colo, tão pequenininho que é. Os motores diesel, que é usado híbrido também, motor pequeno e mais o motor elétrico junto, usado em alguns ônibus, algumas coisas assim que o pessoal está usando para transporte. Principalmente transporte, no caso, de pessoas. Tá ok? Beleza, professor. Aqui, gente, ó. Essa estrutura aqui, ó, é a que a gente falou lá, que é o convencional, como é que ele vai estar ligado. Então, a gente tem um tanque de sedimentação. O que é esse tanque de sedimentação aqui? Ó? Na linha ou no meio do chassi, é como se eu tivesse um filtro onde vai estar o quê? Água, tá? Essa bomba alimentadora aqui, ele está falando, lembra que eu falei para vocês, a bomba alimentadora é de sucção. Então, ela está, no caso, um lado ela puxa, o lado ela empurra. Abre uma válvula, enche o cilindro, empurra, fecha aquela válvula e manda para o sistema. Eu tenho os filtros de combustível, chega até a bomba injetora, baixa pressão. A partir da bomba injetora, eu tenho o quê? Saída de alta pressão. Então, ela vai, no caso, até o bico injetor. Do bico injetor, retorno para tanque, retorno da bomba, também é baixa pressão. Então, só existe, no caso, alta pressão, no caso, depois que sai da bomba injetora até, no caso, nos bicos injetor. Se a gente for aqui na frente, gente, ó, esse cara aqui, ó, eu tenho alta pressão a partir dessa bomba. Essa aqui é uma bomba de recalque que a gente chama. Essa bomba de recalque, o que ela faz assim? A primeira funcionamento dele, que é com pistão, ele funciona com 300 bar. A segunda, ele vai próximo, no caso, de 1000 bar. E no terceiro, ele pula para quase 2000 bar de pressão. Então, esse tubinho que vocês estão vendo aqui, tá? Ele chega a 2000 bar de pressão aqui dentro. Aí, cada no caso, injetor desse aqui, ele recebe um pulso elétrico e mais a pressão para abrir, no caso, a agulha. E a agulha libera a pulverização para dar injeção dentro do cilindro e ocorrer a queima. Tá ok? Então, por isso que estão falando aqui, ó, em torno de 1.600 bar, aqui, ó. Cerca de 1.600 vezes o valor da pressão atmosférica. Tranquilo isso? Beleza, professor. Gente, ó, o processo, esse componente mecânico que a gente está vendo aqui, foi pensando nesse cara aqui, os caras evoluíram para aquela parte eletrônica, porque aqui eu não tinha controle. Eu cheguei a um ponto aqui que essa parte mecânica dessa bomba injetora aqui, não tinha mais como usinar ela por dentro, acertar os furos, isso e aquilo, para acertar toda essa parte de débito. Então, o que os caras fizeram? Através, no caso, do circuito eletrônico, eles conseguem monitorar e acionar esses bicos injetores aqui, ó, e ter um melhor controle em função, porque a velocidade, no caso dos elétrons ou da corrente elétrica, é extremamente mais alta, no caso, do que um sistema mecânico. Tá? Aqui eu estou falando de uma que é 4 cilindros. 1, 2, 3, 4. Aqui a ordem de explosão seria 1, 3, 4, 2. Aquela diferente no caso que a gente tinha visto lá de 6 cilindros. Né? Então, cada motor tem a sua especificação. Tranquilo? Gente, amanhã a gente dá um toque a mais nisso aqui, senão vamos... Mas entendam que a gente teve evolução desse sistema para um sistema eletrônico, que é o que vocês estão usando na atualidade. Tá? O que vai vir à frente, a gente não sabe ainda. Se vai ter a hibridização, que é a questão de misturar a parte do motor de combustão com o sistema elétrico, ou se nós vamos pular essa parte diretamente só para um elétrico, ou outro tipo, no caso de combustível, que não seja nem o elétrico e nem o de combustão. Por exemplo, se eu tiver lá um sistema que é a combustão, só que é hidrogênio. Hidrogênio não gera, no caso, resíduo, tá? Só que para guardar, no caso, esse tipo de no caso, material, é um problema, tá? Aí eu teria que contar aí com uma indústria aeroespacial para montar os tanques de combustível. Aí fica meio difícil, né? O que vocês acham? Ah, fica um pouquinho difícil. Hã? Fica E só um aumenta pouquinho o custo, difícil. né, Brunão?
Aí sim. Viu? Só pensando nisso aí, gente, ó, a Mercedes, a BMW, Mitsubishi, essas grandes marcas, todas elas já têm no caso, veículos andando com hidrogênio. Só que, é o que eu falo para vocês, eu não vou sair da minha casa, ali na esquina vai ter um posto com hidrogênio, tá? Que o reservatório, por exemplo, para guardar hidrogênio, teria que ter uma pressão absurda naquilo. É a mesma coisa que eu estar montando, por exemplo, em cima de um foguete, mirar ele para a Lua lá e querer ir lá para a Lua com ele. Quase isso. Tá? Que os motores trabalham por demanda. Tá? O motor trabalha por demanda e quando vocês pisar no acelerador, aumenta, no caso, o consumo, diminui o consumo, então, e o hidrogênio, ele em contato com calor, ele explode espontaneamente. Então, um negócio assim meio complicado o cara chegar até esse processo. Tá? Mas nada que a tecnologia não resolva. Vocês estão aí para isso. Quem sabe, né? Quem quer mexer com desenvolvimento. Mas tá legal, gente. Amanhã a gente conversa mais um pouquinho, tá? Não vamos se estender. Vou atender outra turma agora também. Beleza? Tranquilo, professor. Beleza. Valeu. Tá joia, gente. Boa Até mais. tarde para vocês. Se cuida, moçada. Valeu, você também, professor. Falou. Até mais, então. Poxa.